Olá, pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e o tema de hoje é Complexo de Madonna. Por isso, assistam a esse vídeo até o final, porque o assunto é muito interessante e esse assunto sobre o Complexo de Madonna, ele está sendo muito discutido nas redes sociais ultimamente. Então eu decidi fazer um vídeo hoje falando exatamente sobre isso. Então, na verdade, o Complexo de Madonna, ele torna homens evitadores. Então é um subgrupo de homens com estilo de anexo evasivo que sofrem de uma condição que é conhecida como Complexo de Madonna ou prostituta. O estilo de apego evasivo caracteriza-se pela incapacidade de formar relacionamentos comprometidos a longo prazo e é fundamentado no medo da intimidade, rejeição e abandono que surgiram na primeira infância, ou em alguns casos mais tarde na vida. O Complexo de Madonna ou prostituta foi discutido pela primeira vez por Freud. Em uma interpretação de Freud, o complexo ocorre como resultado de maus tratos da mãe e medo do incesto. Quando uma mãe abandona, negligencia, verbalmente ou emocionalmente ou até fisicamente abusa daquela criança, ou está emocionalmente distante da criança dela, que na maioria dos casos é uma criança pequena, a criança sente-se tão dolorida que acabará por reprimir muitas das memórias associadas ao comportamento da mãe. Para lidar com a dor, o medo e a raiva, o filho evasivo permanecerá longe da intimidade e situações que podem fazer com que as memórias e as emoções negativas reapareçam. Subconscientemente, a criança procurará algo para satisfazer suas necessidades emocionais. A idade em que o homem começa a procurar uma parceira romântica, ele estará procurando por alguém que lembre a sua mãe. No entanto, na primeira infância, os homens desenvolvem o medo do incesto em relação à sua mãe, que é um medo que durará o resto da vida, e as mulheres desenvolvem algo semelhante em relação ao pai. Isso é perfeitamente normal. Então, no caso do homem que tem o Complexo de Madonna, ele finalmente encontra alguém que se assemelhe à sua mãe e possa satisfazer as suas necessidades emocionais de uma maneira que a sua mãe não podia fazer. E o seu medo do incesto entra. Ele não conseguiu superar isso. Então, o que acontece? Ele rejeita a parceira ou se envolve com ela apenas no nível platônico. Então, a esposa desse homem, ela se torna a mãe dele. Ele enxerga essa esposa como mãe. Então, ela serve para lavar, passar, cozinhar, cuidar dele, levar ele para o hospital, pagar as contas da casa, Ou então, às vezes, ele paga as contas da casa ali, como se ele estivesse sustentando a mãe dele, mas não serve como parceira sexual. Ele não sente desejo sexual por aquela mulher. Ele não sente. Ele gosta daquela mulher, no caso do homem que tem um complexo de Madonna, tá? Ele gosta daquela mulher como mãe. Ele enxerga ela como mãe. Tem alguns narcisistas que carregam esse complexo com eles. Não são todos, tá? Então, o que eles fazem? Eles dividem as mulheres em subgrupos. Então, a minha esposa eu enxergo como mãe, como senhora. Ela está dentro de casa, quietinha, boazinha, e eu vou para a rua caçar as prostitutas, que são as amantes. Que aí, no caso dos narcisistas, elas entram como suprimento secundário íntimo, que são aquelas mulheres que ele vai ter apenas relações sexuais. Ele enxerga elas como prostitutas. Então, eu fiquei até de fazer um vídeo sobre como os narcisistas enxergam as amantes e as esposas, e eu tô colocando aqui para vocês. Claro que todas são suprimentos para eles. Todas. Só que a esposa, ela é um suprimento principal. Ela é um suprimento principal para aguentar o sadismo e a maldade dele. As traições. E às vezes ela até sustenta o narcisista. Muitas esposas sustentam. Tem muitos narcisistas parasitas. As amantes,
elas servem para sexo. Então ele diferencia perfeitamente o suprimento de uma para outra. Porém, ele não tem amor por nenhuma das duas. Não tem o apego romântico, o amor verdadeiro por nenhuma delas. Nenhuma. Uma ele usa para ser sustentado, para ser tratado como filho, e a outra ele utiliza para sexo. Simples assim. São suprimentos. Cada uma no seu lugar. Não existe amor verdadeiro, nem pela esposa e nem pelas amantes que ele tem na rua. Tá? Então, a pessoa que tem um complexo de Madonna prostituta, entendeu? Ela até pode amar, mas ela ama semelhante como ela amaria a mãe dela, ou filhos. Mas por causa do medo do incesto, esse homem ele não pode fazer sexo com a esposa e, consequentemente, exibirá uma espécie de medo primitivo se ele o fizer. A raiva que se formou na infância conduz o homem evasivo, com complexo de Madonna prostituta, para se vingar, e essa vingança consistirá em buscar mulheres com quem ele possa fazer sexo e depois jogar fora. Então a raiva que o narcisista, por exemplo, ele tem da mãe, isso ele vai levar para o resto da vida descontando em outras mulheres. O narcisista é até mesmo misógino, ele não gosta das mulheres. Então o que acontece? Ele tem uma mulher dentro de casa que ele vai explorar, que ele vai torturar, como se ele estivesse fazendo isso com a mãe dele. E as do lado de fora, ele vai usar, abusar, jogar fora, difamar, zoar o barraco. Porque é como também inconscientemente se ele estivesse fazendo isso com a mãe dele. Então ele vai descontar em todas as mulheres a raiva inconsciente que ele tem da mãe, e às vezes até consciente. Só que cada uma vai ter um papel. Cada uma ele vai aprontar de uma maneira diferente. Então aqui ele coloca, que os homens que têm esse complexo de Madonna, ele tratará essas mulheres de forma explícita ou implícita, como sujas ou suaves. Sabe aquele negócio? Essa serve para casar, essa não. E isso fazia parte da nossa cultura até há pouco tempo atrás. E tem alguns homens que ainda, eles entram com essa cultura até hoje. Ah, essa daqui serve para casar, essa não. Essa daqui serve para eu formar família, essa daqui não. Fica essa qualificação de mulheres. Exatamente por causa desse complexo de Madonna. Muitos deles têm complexo de Madonna e não sabem. Carol, todos os narcisistas têm complexo de Madonna? Não. Todos os homens normais ou com outros transtornos têm complexo de Madonna? Não. Alguns têm. E alguns homens que não têm complexo, que não têm transtorno nenhum de personalidade também têm complexo de Madonna, também podem ter complexo de Madonna. Isso é um complexo que acomete a homens, eles tendo transtorno ou não, deixando aqui bem claro para vocês. Então, muitas das vezes vocês pensam, o narcisista, eu quero encerrar o casamento, o narcisista está correndo atrás de mim porque ele me ama, ele tem aquela obsessão. Não, gente. Não caiam nessa, o narcisista está correndo atrás de você porque ele te enxerga como mãe. Porque ele enxerga inconscientemente que ele está sendo abandonado novamente pela mãe dele, como ele foi abandonado na infância. Ele está experimentando aquele abandono que foi terrível para ele de novo. Não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com ele amar você. Ele não quer passar por aquele trauma do abandono novamente. E é até por isso que muitos narcisistas abandonam antes de serem abandonados. Por isso que a maioria deles descartam. Substituem uma vítima por outra. Por quê? Eles não querem correr o risco de passarem por aquele abandono de novo. Então eles se defendem da seguinte maneira: antes de você me abandonar, eu te abandono. Antes de você me deixar, igual a minha mãe fez lá atrás, eu vou deixar você. Ah, mas Carol, e se eu disser para ele que eu não vou abandoná-lo nunca, jurar por tudo quanto é tipo de santo, por tudo que é mais sagrado, por tudo que é tipo de Deus, que eu não vou deixar ele nunca, isso não vai adiantar nada. Na mente dele, ele acha que vai ser abandonado. Igual ele foi abandonado pela mãe dele, e você tentar provar o contrário para ele vai deixar ele mais enfurecido ainda.
Então são pessoas que não têm jeito, não tem o que ser feito. Não tem. Eles colocaram isso, eles vivem com isso dentro da mente deles e não tem o que mudar aí. Tá? Então, ele qualifica, né? O homem que tem o complexo de Madonna, sendo narcisista ou não, ele qualifica mulheres. Essa aqui é só para sexo. Essa aqui é para lavar, passar, cozinhar, ser minha mãe, me suportar. Tá? E essa daqui eu não tenho sexo porque eu nego sexo para ela, porque eu não sairia com a minha própria mãe, né? Então, é bem assim, gente. Falando bem escrachado, é dessa maneira. Essa daqui não. Essa daqui eu posso sair, fazer sexo, fazer o que eu quiser, depois eu jogo ela fora, porque ela só serve para isso mesmo. E essa daqui eu não faço sexo porque, poxa, eu não vou fazer sexo com a minha mãe. Né? Então, é assim que ele qualifica a mulher de dentro de casa e a mulher lá da rua. De qualquer forma, não ama nenhuma das duas. Então, esse complexo de Madonna é a incapacidade de manter a excitação sexual dentro de uma relação de compromisso amoroso. Então, com quem o narcisista casar, ou o homem que tem esse complexo se casar, ele vai enxergar como mãe. Ponto final. Ponto final. Para ele é desastroso, é degradante, é horrível, é horripilante ter relações sexuais com essa mulher. Porque ele já colocou ela no lugar de mãe. Primeiro identificado, né, por Freud como impotência psíquica. Então, este complexo psicológico é dito que se desenvolver em homens que veem as mulheres como a Santa Madonna ou então como as prostitutas degradadas, que são as amantes. Homens com este complexo desejam uma parceira sexual que foi degradada, que é a prostituta, enquanto não podem desejar a parceira respeitada, que é a Madonna, que é a esposa, que é a mãe. Quando esses homens amam, eles não têm desejo. E onde eles desejam, eles não podem amar. Olha só que paradoxo, né? Em política sexual, a visão das mulheres como madonas e prostitutas limitam a expressão sexual das mulheres, oferecendo duas maneiras mutuamente exclusivas de construir uma identidade sexual, que perdura até hoje, gente. Aquele negócio, e eu já vi até muitas mulheres falarem assim. Isso tudo por causa de uma cultura patriarcal e machista, ao qual homens e mulheres foram educados a pensar dessa maneira. Aquela é para casar e aquela é para usar. Eu vejo muito disso até hoje. E pessoas jovens, nós estamos aqui no século XXI, mas pessoas jovens falando assim, pessoas de 20 anos, 25 anos, usando esses termos. Aquela ali é só para usar. Aquela ali não, aquela ali é para casar. Mas aquela ali também eu não posso tocar, porque ela é imaculada. Não, nós somos bem mais do que isso. Nós somos seres humanos completos. Ninguém é só para casar e ninguém é só para usar. As mulheres não são isso. Nós mulheres não somos isso. Não somos nem madonas e nem prostitutas. Sabe, nós somos seres humanos dignos de sermos amadas, respeitadas, adoradas, viver uma relação verdadeira, uma relação com cumplicidade, uma relação saudável. Um homem que tem esse complexo de Madonna, ele não faz ninguém feliz, até mesmo porque ele não se aprofunda em relacionamento. Primeiro porque ele não enxerga a mulher como mulher, ele enxerga a mulher ou como mãe ou como prostituta. Ele não superou a fase infantil dele. Então ele precisa de uma mãe para cuidar dele e uma mulher na rua como prostituta para ele degradar, zoar, pisar em cima, fazer e acontecer com ela, contra ela, como se ele estivesse maltratando inconscientemente aquela mãe que o abandonou. Então nós mulheres, a gente não pode se submeter a isso. Não pode. O homem tendo transtorno narcisista ou não, a gente não pode se submeter a relações dessa forma. Não são relações saudáveis. Você sendo madona ou considerada prostituta não é uma relação saudável para você. E ainda mais com quem tem um transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, ele vai ser sádico tanto com a esposa quanto com as amantes na rua. Ninguém sai ganhando nessa história. Ele apenas usa de uma para uma forma e das outras para outra maneira. Não existe amor. Não existe onde uma está ganhando e a outra está perdendo.
ambas estão perdendo. Lembrem-se disso. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido ao vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clique também no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e assim chegar em outras pessoas que estão sofrendo e que ainda não conhecem sobre o conteúdo desse canal e que pode ajudá-las. Deixem os seus comentários aqui embaixo. Vocês já se relacionaram com um homem que tem o complexo de Madonna? O que é que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.